Metanoia, nova geração de bandas aí do nosso rock brasileiro, da nossa música brasileira, acabou de lançar o seu álbum de estreia, Cada Instante uma Pintura. Vamos falar sobre eles? Então vem comigo nesse vídeo, vem comigo. Estagnados como se estátuas de algum quintal. Ao redor passam gerações. Bem-vindos aqui na Ponta da Agulha, comigo, Cássio Toledo. E antes de começarmos o nosso papo, apresentar para vocês esta nova banda, muito importante, desde já, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Beleza. Os amigos, Metanoia é uma banda situada na cidade de Porto Alegre e já estão há pelo menos 5 anos em atividade, meus amigos. A banda é um quinteto. A banda é formada pelos integrantes Gabriel Barbosa, voz e guitarra solo, Gustavo Richter, bateria, saxofone e flauta, e também Issa Dutra, voz, guitarra e escaleta, Matheus Wibeling, baixo e sintetizador, e fechando o time com o Renan Cambraia, voz, trompete, sintetizador e sampler. Cara, o quinteto, todos eles são multi-instrumentistas. Uma coisa interessante, o que eu acho, e é difícil assim, tu encontrar uma banda, todo mundo trocar de instrumentos conforme ao decorrer da apresentação. E eu tava ouvindo ali as canções, as últimas que vocês lançaram, e é muito difícil achar um estilo, porque é muita coisa, cara. É muita coisa, vocês são muito malucos, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, cara. A gente fica em dúvida até que ponto isso é legal, tipo, a galera vê e não conseguir enquadrar tão fácil, ou até que ponto, na real, isso é uma merda, porque, tipo, não tem coesão nenhuma, tipo, a gente tá meio que as caixinhas do digital em que playlist você siga, tipo exato. Assim. Inimigos do algoritmo, né? Tipo, Inimigos do algoritmo. Mas isso é massa, cara. No final vira tudo indie, porque ninguém sabe o que é. Indie tipo porque... outros, assim. Tem uma pegada meio lo-fi também. Tem. Tipo, tem umas ambiências também, às vezes, tem uns... É uma coisa que muita gente já comentou, e até a gente discutindo sobre as músicas, que até a Lari estava estudando uns bagulhos sobre isso, né? De música ambiente, tipo, mas não necessariamente aquela música que fica tocando, sei lá, numa sala de espera, tá ligado? Sim. Tipo, uma música que tem atmosfera e tem uns tetos também cinematográfico e tal, que a gente nem conhecia tanto, mas a gente foi vendo que nosso som tinha, tipo, essas familiaridades com isso, e a gente começou a dar uma olhada. Mas é bem mistureba, maluquinho. E é de alguém específico que vem essa influência, ou é um pouquinho de cada um? Quem é que é o compositor da brincadeira? Ou compositores, né? No início da banda, as maiorias das composições partiam de mim. Aí, depois a gente começou a todo mundo se identificar mais como Compositores. Como artistas de modo geral, assim. Mas aí começaram a compor. E tanto que no álbum... Até as primeiras músicas que a gente lançou eram mais minhas, tipo, Na Cidade Além, a composição. Aí Girassóis, que por mais que a gente tenha lançado primeiro, ela foi composta depois. Aí o Google já tava começando a se soltar. Aí agora no álbum tem várias que são composições de todo mundo junto, assim, de sair de uma jam, ou então alguém começa um projeto ali no Reaper, daí manda pro outro, daí aquela coisa, vai fazendo em casa, daí a música vai tomando forma. Então vocês têm vários produtores. Várias pessoas que sabem mexer no Reaper, o que eu quero dizer. Sim. No caso, que nem o Renan falou agora, né, das outras músicas que começou com ele, depois o Guga e agora todo mundo junto, menos eu, porque eu entrei em agosto do ano passado, né? Então não faz tanto tempo, assim, tipo, as músicas estão todas no álbum lá, os 3 singles já saíram, tudo estava gravado, no máximo que eu participei foi depois na Mix, que eu já tava ali junto. Mas daí eu sou o novato do negócio, então não tô tão inserido ainda nessa parte. Mas tu perguntou dessa coisa da diversidade de estilos, de gêneros. Eu acho que isso é uma coisa de como a gente... Quando a gente começou a banda, a gente já tinha essa coisa de... vamos tentar pegar o máximo de influências possíveis. Um pouco da coisa tropicália, de pegar o estilo dos Estados Unidos e a guitarra elétrica, mas trazer para as coisas brasileiras e tudo que tem de hoje mais moderno, né? Mas basicamente a gente traz as nossas influências de cada um. Eu curtia muito rock psicodélico,
O Guga curtia mais rock progressivo, entrou muito no Teto Gênesis numa época, aí começou a ouvir El Effecto, e daí a gente começou a entrar muito nessas bandas que fazem umas misturas muito doidas, assim, Sim. sabe? E daí o Gabi, ele curtia muito King Gizzard. É The verdade. Lizard Wizard, uma banda também que eles já lançaram, tipo, em 10 anos eles lançam só 3 álbuns por ano. Sim. Nossa. E cada álbum é uma coisa Uma viagem diferente. diferente. Um é metal, o outro é indie, o outro é, sei lá, progressivo. Eu acho isso muito bacana, uma irreverência junto em performances ao vivo. Vou pegar um exemplo, assim, agora veio de cabeça, assim, sem nada planejado. Foo Fighters, quando o grande Taylor Hawkins era vivo, lembra que eles tocavam instrumentos constantemente? E o Dave Grohl na bateria e o Taylor ia nos vocais. E assim, os integrantes também tocando guitarra, baixo, aquela coisa toda. Uma coisa assim, de fato, é uma banda desconcertante, musicalmente e instrumentalmente falando. E é uma banda que passa por sonoridades setentistas, MPB, psicodelia, rock, o space rock, né, marcado principalmente pelo Pink Floyd, acrescentado de elementos de brasilidades, tanto setentistas, algo que me remete muito nas canções como o Clube da Esquina. Eu sinto muito a presença do Clube da Esquina, e assim como as coisas mais atuais, como a banda Bugarins, que é uma banda indie rock brasileira que tem esta malemolência rítmica de misturas, de brasilidades, interligando com coisas, antiguidades setentistas, tanto da nossa música brasileira, assim como ligado ao rock estrangeiro, né? Então, eles fazem muito essas colagens, eu diria. Olha aí minha luz caindo aqui. Assim, eles fazem muito essas colagens. E tu percebe muito nas canções. E é uma banda de jovens, estudantes, se conheceram no colégio, depois foram para a faculdade, cada um é uma formação diferente, uma é ciências sociais, outra é arquitetura. Então, junção de formações, diretamente ou indiretamente, liga muito às misturas sonoras que claramente ficam expressas nas canções, em um pouco menos de 30 minutos nas canções do novo álbum, cada instante uma pintura. Uma coisa interessante, não é um álbum longo, normalmente é 45, 50 minutos hoje em dia, né? Agora desde a facilidade do CD, ainda mais nas plataformas digitais. Então, os álbuns dos artistas têm sido bastante longos. E no caso da Metanoia, não, partiu por direções em canções mais curtas, em média de 2 a 3 minutos, e em torno de 30 minutos, arredondando, né? Dá 29 minutos. Então não é um disco longo. E essas canções passam despercebidamente do lado desconcertante que todas as canções incorporam nas suas texturas, nas suas melodias. Lembrando, todos são multi-instrumentistas, todos tocam de tudo um pouco. Grande parte deles cantam em voz de capela, na grande parte das canções, outras canções cantam de forma solo. Então, todas as canções têm essas colagens de misturas de psicodelia, rock, brasilidades, MPB, momentos Tame Impala, outros momentos Flaming Lips, outros momentos até um pouco de Placebo, outras coisas de Clube da Esquina, como citei, alguns momentos de black music, alguma coisa aquela guitarrada, uma característica da black music, do samba rock, como Luiz Wagner, como Jorge Benjor, como o próprio Cassiano, aquela coisa soul music, aquela coisa dançante. Então, assim, todas as canções possuem nelas essas colagens. E se a gente fazer uma ligação artística e um certo ponto viajante, a capa do disco, cara, é muito bonita, muito caprichada. No vídeo aí tá mostrando para você. É como se você entrasse no museu, literalmente. A cada quadro é uma história, uma viagem. E essas letras justamente ligam muito essas questões sociais, metalinguísticas, de coisas que a gente passa do nosso cotidiano, na questão do envelhecimento, muitas vezes das questões sociais de lidar
com as passagens do tempo de forma tão rápida, ao mesmo tempo não, dentro do lugar não mudou nada, nas constantes mudanças sociais que isso remete no dia a dia. E ainda mais falando de uma banda muito jovem, embora já tenha 5 anos, mas para uma banda hoje em dia no Brasil é um tempo muito curto ainda. E o disco mostra um pouco, embora o primeiro álbum de estreia, mostra um avanço de instrumental, composição, produção, equilíbrio sonoro dessa junção de colagens sonoras que eles fazem e fazem bem em todas as canções, sem exceção. Mostra muito esse equilíbrio e a banda atingiu isso. Esse disco fica nítido, embora eles tenham uma margem muito grande aí a desenvolver. Todos têm potenciais instrumentais, de musicalidades, de melodias, de performance ao vivo. Então, esse disco marca muito esse equilíbrio sonoro que todos os integrantes atingiram, desde os primeiros singles. Por exemplo, a música Na Cidade é um single que eu adoro, quando conheci a música. Seus olhos nunca olharam para os lados, nem se importaram com o passado, longe demais. Não está no disco. Embora os outros singles, como a Corizão e Janelas, a Janelas é uma faixa instrumental e a Corizão tem uma parte cantada também, mas é quase um instrumental, mostra um pouco esse equilíbrio da banda. Vamos fazer um faixa a faixa ouvido para vocês, rapidamente. Então, meus amigos e minhas amigas, o disco começa com a própria citada A Corizão. Sonhos herdados sem, se soubesse que habitei em ti, o tempo lento encerrar. Introdução de sample, início da música, aquele sonoridade de televisão desligada, saca? Já um efeito viajante psicodélico. E ao decorrer da canção, vozes conjuntas, é muito afinado todos eles. Muito importante isso, é uma coisa meio que óbvia. E hoje em dia, embora muitas bandas da geração deles, indie rock, essa coisa mais das brasilidades e misturas, tem muita gente desafinada, mas não é o caso deles. A ligação de vozes soam muito bem, harmonias bem trabalhadas. E uma frase que eu vou repetir desta canção, no final vocês irão entender. Essa canção tem uma frase muito forte que é: mundos distantes parecem colidir. Mundos distantes parecem colidir. Decora essa frase. Na segunda música, Vague, vozes psicodélicas, guitarrada brasileirística, Luiz Wagner, como você vê aqui, momentos de surf music, coisas de Beach Boysianas, podemos dizer assim. Je me perds toujours sous tes yeux, mi bebê cais dos teus olhos nos meus. Dando referência ao Beach Boys, lendária banda rock, surf music dos anos 60. Frases em francês ligando com língua portuguesa, eles fazem essa colagem, fazendo essa interligação. Uma música que traduz uma letra de diálogo do casal e se conhecer com a coisa toda. Então a canção remete a um momento de jazz fusion. As linhas de bateria eu acho muito interessantes, coisas assim de... remetem muitos momentos de Milton Banana, grande lendário baterista Milton Banana, com a coisa de coisa de jazz fusion, samba rock, mas ao mesmo tempo uma coisa cadenciada, sem em algum momento mostrar mais que a música, sem exageros. Então uma linha complexa, mas ao mesmo tempo aquela coisa na medida. Voltando aqui, caiu um pouco o sinal nesse momento. Então tá falando da música Vague. Então é uma canção que mistura essas colagens, jazz fusion, guitarrada brasileira, saca? Samba rock, quebrada de tempo, dando espaço para os arranjos de assopro da banda. Então no meio da música acabou com letras, arranjos de assopro suaves,
dando liga junto aos outros instrumentos. A canção vague tem muita marcação disso, marcação de quebrada de tempo ao decorrer das canções. E o disco continua com Cobra Canoa, o momento mais sambado do álbum, talvez a canção mais sambada do álbum de estreia deles, integrados na canção, nuances de chorinho, vozes em conjunto novamente, o efeito capela da banda, e às vezes um dos integrantes dando base, enquanto outras, as duas vozes cantando junto. Então tá os dois cantando junto, cantando a letra, e o outro tá dando um efeito junto. E no final da canção, meus amigos, minhas amigas, um trecho de escola de samba ali animado, e as vozes harmonizadamente cantando bem. Vozes da banda ecoam no meio ao trecho animado da canção. Então é a canção talvez mais sambada do disco, Cobra Canoa, que na minha opinião, das minhas preferidas do disco, talvez é uma das canções que mais tem a cara da banda, que é a brasilidade, o lance psicodélico, o surf music, o black music, o samba canção, chorinho, talvez uma das canções mais, eu posso dizer, representativas do álbum, e porque não da banda. Cobra Canoa, decore isso, Cobra Canoa. Cara, canção muito bacana, muito gostosa de se ouvir, uma canção é um rock brasileiro psicodélico, né, marcante da banda. O disco vai dando seguimento ao Pássaros, que é uma faixa quase instrumental, que passeia nas melodias de assopros, bateria cadenciada, tonalizando as notas suavizadas de assopro, em voz com efeitos de samples, cantando versos, quase que declamando versos, em que a metade da canção abre portas para a entrada de guitarras psicodélicas. Aí entra talvez o disco que tem mais guitarras no álbum, que nos remete numa junção ali de Mutantes com Pink Floyd, sem querer soar como tal. Muito importante. Então, tipo, não tem algo... Não grita Van Fleet, saca? Copiar, soar, respirar, pensar igual Led Zeppelin. Roupas, guitarras, tudo igual. Embora os meninos tenham potencial, são ótimos músicos. Mas é querer soar como tal. E isso é muito interessante, que a Metanoia não soa isso. Embora uma banda que bebe das fontes setentistas do rock estrangeiro e da nossa música brasileira, e do rock brasileiro, mas eles conseguem, e o que é difícil hoje em dia, colocar uma personalidade dentro do seu som, sem querer soar como tal. Tipo, eles não estão querendo soar um Caetano Veloso, não estão querendo soar um Clube da Esquina. Tem influência, sim, mas não é uma coisa copiada, uma coisa estereotipada. Longe disso. Eles estão bem distantes desse ponto. Depois vem a canção Malva. Cara, uma introdução viajante, um diálogo entre os assopros com guitarra, partindo para o black music, como eu já citei, samba, as guitarras duelando com um ritmo cheio de malemolência, com suas notas beat boyanas, mais uma referência do Beach Boys de sons, né, na canção Malva, fazendo os 4 minutos instrumentais os seus momentos mais virtuosos e complexos, longe de ser apelativo, ou seja, não é um Wing Malmsteen, Steve Vai, aquela coisa cheia de notas jogadas ao vento muitas vezes, canções enjoativas, cansativas. Não, aqui tu percebe momentos virtuosos da banda, mas de forma suave, harmoniosa, ao mesmo tempo tem as suas complexidades, mostrando o lado bastante instrumental da banda, mostrando a competência instrumental dos seus 5 integrantes. A canção Malva, também coloco a minha segunda canção favorita do novo disco. Depois vem a Chuva Andina, momento de calmaria, com a junção de vozes e efeitos da belíssima voz da Larissa, momentos jazz fusion, com brasilidades, novamente jazz fusion, com as brasilidades ligando novamente essa colagem, violão de assopros, conversando junto entre si, dando ar de experimentalismo. Vamos ousar? Vamos. Aqui é o momento da Chuva Andina.
experimentalismo da banda com vertentes latinos. Então, em alguns momentos eles cantam em espanhol, Chuva Andina. Depois vem As Janelas, que é a penúltima canção do disco. Ruínas sempre trazidas pelo vento, ele espera a sua vez de guiar, enquanto a inércia tenta te enfeitiçar. É o momento mais bossa nova da banda, uma introdução de violão. Os assopros fazem belas texturas. Literalmente assim, como se fosse no acordar um dia de sol, saca? Aquele som de violão calmo, aquele arranjo assopro ali, beijando seus ouvidos, aquela coisa toda. Vai ser coisa de filme mesmo, mas a sonoridade remete muito a isso. E mais uma vez, uma bela junção da voz no refrão, das vozes do refrão. Embora essa canção tenha uma voz solo, mas no refrão tem o casamento de vozes muito bem harmonizadas. E meio a canção vai acelerando, sabe? Vai acelerando o ritmo. Acelerando em ritmo de samba com jazz, saca? Um sambão e um jazz casando junto ao mesmo tempo, fazendo um grande finale na penúltima canção, Janelas. Uma belíssima canção bossa nova com samba. E por último, a canção mais obscura do álbum, na minha opinião, é a canção Nuvem. Um piano marcado de notas graves, um piano muito bem tocado, sem complexidades absurdas e ao mesmo tempo sem notas simplificadas demais, saca? Uma, duas notas, só para dizer que tá tocando piano, não. Um piano bem tocado. A voz da Larissa transforma-se em instrumento musical, como se fosse um instrumento de assopro mesmo, mas não. Aquelas vozes femininas, sem cantar letra, mas aquele efeito de voz, como se fosse em canções de Pink Floyd, saca? Ela faz muito bem essa parte instrumental com a voz dela. E as notas abrem caminhos para o violão de bossa nova, saca? E vai o piano grave e esse violão ali, dando suavidades bossa novísticas, fechando o álbum de estreia da banda. É uma canção, mais uma canção instrumental, são praticamente 3 canções instrumentais e totalmente diferentes uma da outra, então não é um disco cansativo, cada canção tem uma personalidade muito própria, mas todas elas marcadas por essas colagens instrumentais. Esse disco foi produzido pelo Duda Halp, que é um nome da nova geração da música brasileira de produtores musicais. Ele tem uma parceria muito bacana com uma cantora pop R&B, a cantora Cristal. Cristal eu vou dizer para vocês assim, a própria Ludmilla, que ela faz essa liga de R&B, embora ela é muito ligada demais ao pop comercial, muito apelativo, e ela foge um pouco disso. Ela pega esse lance pop, misturando com R&B, e o Duda Halp trabalha muito com ela. E tem um trabalho que vale a pena ser conferido. E ele conseguiu muito bem captar no Estúdio Sonar, em Porto Alegre, um disco bem gravado, com boas timbragens das guitarras, do contrabaixo, dos samplers, assim como as vozes, muito bem gravado. Percebe-se, logo na primeira faixa, a colisão, percebe-se como os sons dos instrumentos estão muito bem capitaneados. Então, meus amigos e minhas amigas, Metanoia é a nova psicodelia brasileira. E é um disco que marca muito e faz jus a essa frase: mundos distantes parecem colidir. Então, a gente é um disco que percebe vários mundos e ambos dão essa colisão, dão essa liga, dão essa colagem sonora, que remete muito bem nas canções do novo disco, meus amigos e minhas amigas. A princípio, em dezembro, estarão fazendo um show de lançamento do disco de estreia. A banda que está sendo muito falada, Edu K já falou deles, o Frank Jorge já falou deles. Recentemente estiveram no CuscoCast, como já apareceu um trecho do vídeo, como apareceu e para você. Então, é a nova geração de bandas dentro da música brasileira, e vocês irão muito ouvir falar desta banda. Anotem aí, Metanoia, a nova psicodelia brasileira. Meus amigos e minhas amigas, recomendo fortemente vocês ouvirem na íntegra o novo álbum. Vou deixar abaixo o link da descrição do Spotify. Será que vai sair o disco físico? Ainda não sabemos.
quem sabe mais adiante tenha grandes novidades. Tomara que sim, que saia um CD físico, merece um ótimo disco de estreia, uma banda de músicos tão jovens, mas que mostra uma maturidade e uma sabedoria muito grande. Muito interessante que são músicos muito posicionados firmemente do ponto de vista digital no Instagram, eles trabalham isso muito bem, casando com as músicas, isso que é legal, bastidores das canções, como compuseram, criaram, isso, eles mostram isso muito bem, a convivência do dia a dia, isso gera conexão humana. Muitas bandas, inclusive grandes, pegam demais isso da ausência de suas presenças no mundo digital. É mais trabalhoso, é mais uma coisa que tem que cuidar? Sim, mas, cara, é a realidade, não tem como fugir disso. Faz parte do processo a banda integrar suas canções, trazendo elas um novo prisma, um novo olhar diante do mundo digital, como no Instagram, e eles fazem isso muitíssimo bem. E nas entrevistas, conforme vocês vão ter no podcast, eles remetem assim, uma banda que sabe muito bem o que quer, uma banda decidida, e justamente é nesta linha, nessas colagens sonoras. E eles fazem isso, e no disco mostra claramente como eles fazem isso muito bem. Foi muito bem feito. Meus amigos e minhas amigas, Metanoia, nova psicodelia brasileira. Não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Deixe nos comentários a sua opinião a respeito do Metanoia. Você já conhece, já ouviu? Qual é a sua opinião sobre o novo disco de estreia deles? Curtiram ou não curtiram? Quero saber da sua opinião. Deixa aqui abaixo nos comentários, beleza? Grande abraço a vocês e até mais.